Olá, pessoal. Vamos passar a revisão aqui do nosso material para as nossas VGs do terceiro período. O assunto que a gente vai estar abordando é esse, teorias demográficas. Esse assunto vocês vão encontrar nesse livro didático, que eu coloquei a capa, inclusive, aqui para vocês. É o Humanitas, esse amarelinho aqui, da página 134 até a 140. Vocês vão estar identificando aí as três teorias demográficas que vão estar sendo abordadas nas nossas VGs, tá bom? São três, vamos à primeira. A primeira teoria é de Robert Malthus, né? Um pastor anglicano do século XVIII, Robert Malthus, Thomas Robert Malthus, quase eu não lembro do nome do homem, né? Inclusive está aqui o Thomas aqui. Criado por Thomas Malthus no século XVIII, né, pessoal? Ele lançou essa teoria através de um livro que ele lançou com essa temática, Ensaios sobre as Populações e a Natureza dos Recursos Limitados, a partir dos estudos que ele fez, inclusive entre os seus fiéis, entre as paróquias do qual ele cuidava, ele identificou que o crescimento populacional não era compatível com o crescimento de produção de alimentos. Ele observou que as populações cresciam em um ritmo muito maior do que a produção de alimentos. Veja aqui no slide, ó, a produção de recursos cresce em PA, lá na matemática, né, progressão aritmética. O que seria isso? Cresceria mais ou menos nessa velocidade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma velocidade constante, né? Isso é a progressão aritmética. Já o crescimento populacional, ele percebeu que crescia em progressão geométrica, em PG, que seria 2, 4, 6, 8, sempre se multiplicando, né, 16, 32, 64, a cada X período de tempo. Sei lá, marco lá, a cada 5 anos o número da população dobra de tamanho, a cada 10 anos, então, em determinado período, ele percebia que ocorria a duplicação do número de população. E já a produção de alimentos não, crescia sempre naquele mesmo ritmo que era de progressão aritmética. Para ele, a solução seria as guerras e as pestes, seriam eventos que ajudariam no controle populacional. Já outra dica que ele dava, já que ele era um pastor anglicano, pessoal, ele usava a ideia de que os seus fiéis usassem a abstinência sexual para que houvesse esse controle populacional, né? Então, essas três modalidades que ele utilizava. Ele achava que o quê? Tinha que ter guerra ou pestes para matar ali boa parte da população logo, né? E ficar mais alimentos para as pessoas, vamos dizer assim. Ou então que houvesse abstinência sexual. Vamos observar que o século é o XVIII, portanto, não há ainda o desenvolvimento dos métodos contraceptivos que surgem pós-Segunda Guerra Mundial, né? A medicina ainda não havia alcançado esse avanço que nós hoje tanto conhecemos, possibilitando às mulheres, não só às mulheres, aos casais, o planejamento familiar. Isso era impensável naquela época, tá bom? Século XVIII, Malthus não previa isso. Ainda finalizando aqui essa teoria, que não se confirma, conforme coloquei aqui, né? Ó, Malthus ele não levava em conta que a produção de alimentos viveria um boom tecnológico. Pós Segunda Guerra Mundial também nós temos a Revolução Verde. O que é a Revolução Verde, pessoal? É a revolução que proporciona o desenvolvimento de técnicas e tecnologias, ciência voltada para a produção de alimentos, né? Melhoramento de sementes, melhoramento dos solos, né? Reposição de nutrientes que determinados solos têm alguma deficiência, melhoramento de sementes com a questão de alteração do DNA ali, os transgênicos, né? Que a gente conhece, melhoramento com o uso de máquinas, com o uso de tecnologia avançada para fazer medição de temperatura, sei lá, N técnicas e tecnologias que surgem a partir
ali da década de 60 e que vão auxiliar o agronegócio no mundo inteiro, vamos dizer assim, tá bom? E isso tudo possibilitou que a produção de alimentos ela saltasse, ela saísse daquela progressão aritmética que eu havia falado para vocês e que Malthus tinha detectado, né? Então, nós saímos dessa sequência e passamos a viver booms de crescimento na produção de alimentos, o que acompanhou ali o ritmo de crescimento da população. Portanto, hoje, se há ainda alguma dificuldade na questão de acesso a alimento em algum lugar do mundo, não tem mais a ver com a deficiência na produção destes, mas se refere muito mais à questão da administração, né, de como que nós lidamos com essa distribuição desses recursos no planeta. Não tem mais a ver com, não tem como crescer, falta, não é mais a falta, e sim administrativamente, vamos dizer assim. Malthus não levava em conta isso, né, gente? Por isso que a teoria dele não se confirma, porque a época dele não tinha como ele prever isso tudo, tá bom, pessoal? Além de que ele não previu os avanços na medicina, que eu já havia apontado para vocês, né, pessoal? O século XVIII não tinha a questão dos avanços medicinais e a possibilidade da mulher ter o casal, vamos colocar assim, ter esse planejamento familiar com o uso dos contraceptivos, medicações e etc., camisinha, DIU e N tecnologias que hoje nós conhecemos que ajudam os casais a terem esse planejamento familiar, e o que possibilitou a queda nas taxas de natalidade. Malthus também não tinha como prever isso, né, pessoal? Então, é daí que temos esse resumo de que a teoria de Malthus ela não se confirmou. Mas, pós Segunda Guerra Mundial, nós temos o advento de uma nova teoria, já que a de Malthus cai em desuso devido a essas novas técnicas, tecnologias que o mundo vive e possibilitando uma queda nas taxas de natalidade, desenvolvimento de mais produção alimentícia. Os países desenvolvidos resolveram reformular a teoria de Malthus e surge então a teoria neomalthusiana, que é a nossa segunda, tá bom? Teoria neomalthusiana, ela é uma teoria própria de países desenvolvidos e ela dizia o seguinte: ela dizia que os países desenvolvidos eles têm baixa natalidade e exatamente por terem baixa natalidade é que são desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento são pobres por causa das altas taxas de natalidade. Então eles lavam as mãos quanto parece aquela coisa da Bíblia de Herodes, né, que em relação a Cristo, assim fazem os países desenvolvidos, tipo, lavar as mãos em relação ao subdesenvolvimento, à pobreza no mundo e tal. Nós não temos nada a ver com isso. São as altas taxas de natalidade desses países que causam a escassez dos recursos e tornando esses países tão precários, tão subdesenvolvidos, tão atrasados. E nós estamos aqui, nós somos desenvolvidos e temos o controle das nossas taxas de natalidade, então colocando a culpa nas altas taxas de natalidade para a ocorrência da pobreza, da miséria e de todas essas coisas de desigualdade no mundo, né? Porém, na sequência a gente vai ver que os países subdesenvolvidos não ficaram só ouvindo, né? Eles logo apresentaram uma contraproposta e uma nova teoria que refuta essa ideia da teoria neomalthusiana. Ainda finalizando a teoria neomalthusiana, a alta taxa de natalidade prejudica o desenvolvimento, pois consome muitos recursos do governo. Eles propõem o quê? Controle de natalidade como um caminho para o desenvolvimento. Então, propunham até, inclusive, que os governos fizessem isso de forma bem impositiva mesmo, com programas governamentais, políticas governamentais que impusessem a essa população controle de natalidade, a fim de que ocasionasse o desenvolvimento, pois para eles o subdesenvolvimento e a miséria ocasionava dessas altas taxas de natalidade. Agora nós vamos para a terceira e última teoria, como eu disse, já havia apontado para vocês, é uma resposta a essa teoria neomalthusiana.
ela também surge no contexto pós-guerra, lá na Guerra Fria, para se contrapor à teoria neomalthusiana. Ela acredita que o desenvolvimento econômico e social faz com que naturalmente as famílias reduzam o seu número de filhos. Percebam, parece que ele está dizendo a mesma coisa, mas não é. A ordem aqui ela é muito importante, a ordem aqui dos fatores. A teoria neomalthusiana, ela diz que as altas taxas de natalidade levam à miséria. A teoria reformista, ela diz que a miséria é que leva às altas taxas de natalidade. Portanto, se eu resolver o problema da pobreza, de alguma forma, a gente também vai estar atacando o problema das altas taxas de natalidade. Eu vou repetir, pessoal, porque pode dar uma confusão na cabeça de vocês. A teoria neomalthusiana, ela dizia que o fato das famílias pobres terem muitos filhos é que faziam que essas famílias fossem pobres e, portanto, esses países, né, também fossem pobres. Então, era para controlar essas altas taxas de natalidade. Perceba a ordem. Alta taxa de natalidade que leva à pobreza. Essa é a neomalthusiana. A teoria reformista ela vem com o quê? Não, é a pobreza que causa as altas taxas de natalidade. Então nós precisamos resolver o problema da pobreza, da miséria no mundo, que aí nós estaremos resolvendo essa questão das altas taxas de natalidade. Uma é invertida em relação à outra. Essa teoria reformista ela acredita, conforme eu disse para vocês, que resolvendo esse campo da pobreza, a gente resolve o outro. O desenvolvimento leva à queda da natalidade. Nesse quesito, os países desenvolvidos não ficam de fora do problema, já que são ricos. Portanto, eles têm sim culpa no cartório quanto ao subdesenvolvimento. Porque é aquela teoria do cobertor curto. Enquanto um tem demais, em algum lugar do mundo nós teremos alguém que terá de menos. Né? Porque as riquezas são limitadas, os recursos são limitados. Então, se alguém tem em excesso, é porque alguém está faltando quanto àquele recurso. Portanto, eles não podem dizer que lavam as mãos em relação a essa problemática. É preciso combater a pobreza dos mundos subdesenvolvidos para resolverem um problema, sim, das altas taxas de natalidade e de tantos outros problemas sociais, não apenas a taxa de natalidade, né?